Boa noite a todos. Que a paz do nosso mestre amigo esteja conosco. Espero que todos estejam me escutando direitinho. Se não estiverem, me avisem, por favor. Boa noite a nossa irmã Lenice. Que todos estejam em paz, em harmonia. Que possamos começar, mais uma conversa na noite de hoje. Boa noite a todos, muita paz, muita energia positiva, muito amor, que é isso que a gente precisa, Que estejamos sempre em paz, que principalmente possamos construir dentro de nós a nossa paz, a nossa vivência no Evangelho. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, e aos demais trabalhadores do bem que fazem a nossa casa de oração e trabalho, a Associação Espírita ao Caminho da Luz. Que os irmãos trabalhadores possam estar nos auxiliando, nos ajudando nesse momento a entrarmos em sintonia com o Pai, a entrarmos em sintonia com esse amor divino que existe dentro de nós e que mais das vezes nos esquecemos. Te pedimos, Pai amado, para que possamos juntos, unidos, em um só pensamento de mais aprendermos, de mais vivenciarmos o Teu Evangelho, possamos iniciar o nosso trabalho na noite de hoje com paz, com amor e com os corações cheios de gratidão pela oportunidade que nos é dada. Abençoa-nos, ampara-nos e fortalece-nos, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão pelo que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é o capítulo que fala do buscai. Estão me ouvindo? A internet deu uma quedinha aqui. E aí não sei se retornou para vocês. Por favor, alguém sinaliza que está me ouvindo. Se voltou. Estão me escutando direitinho. Ótimo. Ótimo. Coisas da nossa tecnologia. Então, retornando ao que eu tinha iniciado, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata do tema Buscai e achareis. E no item 6, está com o título Observai os pássaros no céu, que também é da mesma passagem dos lírios do campo, onde diz o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis
do que comer para o sustento da vossa vida. Nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidades. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Está em São Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21 e 25 a 34. Eu li a passagem completa para que a gente possa ampliar ainda mais as nossas conversas sobre o Evangelho, porque demonstra o quanto nós, espíritos encarnados aqui neste plano, o quanto nós ainda somos inquietos, o quanto nós ainda ficamos num linguajar bem popular, nós ainda ficamos alvoroçados com o dia de amanhã. A gente se preocupa tanto com o amanhã, materialmente falando, e a gente se esquece do hoje. A gente se esquece de viver o hoje, a gente se esquece de plantar no hoje, a gente se esquece de agir no hoje, porque a gente está preocupado com o amanhã. A gente se preocupa o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. A gente se preocupa de uma maneira tão forte que a gente esquece que nós temos um Deus acima de nós. Um Deus que é um Pai amoroso, que é um Pai bondoso. E como Pai, Ele jamais nos deixa desamparados. Ele jamais vai fazer algo para que a gente sofra por livre e espontânea diversão. Porque se fosse assim, Ele não seria um Deus soberanamente bom e justo. Ele não seria o Deus, o Pai, que Jesus tanto se referiu com tanto amor quando aqui esteve neste mundo terra. E a gente não enxerga as bondades de Deus dessa forma. A gente não enxerga que tudo aquilo que chega às nossas vidas
são necessidades que temos de aprendizado, necessidade que temos de evoluirmos, a necessidade que temos de progredirmos. E nós ficamos inquietos, sempre preocupados, sempre buscando querer juntar o material, mas a gente não junta o espiritual. A gente sempre se preocupa em buscar os tesouros da terra, mas não busca os tesouros do espírito. E é de conhecimento a passagem onde Jesus fala que um rico homem, né, teve uma colheita muito farta, tão farta que ele não tinha celeiros suficientes para guardar o seu trigo. E ele, sem saber, né, o que fazer, anoitece pensando no seu trigo, e antes de dormir o seu pensamento é: amanhã mandarei construir mais celeiros para poder guardar a sua tão abastada colheita. Só que, justamente nessa noite, acontece que ele retorna ao plano espiritual e toda a sua riqueza, toda a sua colheita, toda aquela fartura não foi com ele para o plano espiritual. Ficou aqui no plano terra. E a gente esquece disso. A gente esquece que tudo aquilo que a gente junta aqui na terra, materialmente falando, aqui na terra fica. Não vai com a gente para o outro lado. Então é errado a gente querer ter um pouco mais de conforto, ganhar um pouco mais do nosso salário. É errado a gente desejar obter bens materiais? Será que é isso que a doutrina, que o Mestre Jesus quis nos ensinar? Que é errado? Não, não é errado. Nós fomos criados inteligentes, nós fomos criados com o progresso, né? A sede de progredir dentro de nós. É algo do nosso espírito. Mas o que é, vamos dizer assim, errado? É a gente querer apenas o material. É a gente querer enricar materialmente falando, termos a nossa mesa farta, termos as nossas roupas belíssimas, os mais caros perfumes, termos o material e esquecermos de que temos irmãos nossos passando por necessidades, por dificuldades. É isso que a gente faz de errado. Porque nós ainda estamos presos nessa matéria grosseira, nesse corpo que ainda é tão grosseiro e que aprisiona o nosso espírito de uma forma egoísta, porque somos ainda espíritos ignorantes, espíritos ainda pequenininhos em conhecimento, pequenininhos em valores morais, e estamos com o orgulho, a vaidade e o egoísmo fazendo moradia nos nossos pensamentos. E quando esses sentimentos, quando tivermos, né,
retirado de nós essas ervas daninhas de dentro de nós, nós vamos começar a olhar para o lado com mais amor, com mais bondade. E vamos entender que os tesouros da terra que a gente junta não são nada comparados aos tesouros do Espírito. Estes, sim, são os verdadeiros tesouros que a gente precisa juntar. Como diz a lição, a gente se inquieta pelo que comer, pelo que vestir. E a gente não lembra, como Jesus faz essa comparação, que Deus dá o que comer aos pássaros. Deus dá do que vestir, como ele compara que o rei Salomão, na sua veste mais gloriosa, mais majestosa, não se compara a um lírio no campo. Um lírio que terá sua vida ceifada bem antes da de um ser humano como nós. Se Deus faz isso com os animais, com as plantas, por que Deus iria desamparar a nós, seres da sua criação também? Por que seríamos nós os escolhidos a passarmos pelas privações? Porque que eu saiba, eu não lembro de ter visto nenhum pássaro a pegar, a bater ponto. Eu não lembro de ter visto nenhum pássaro morrendo de fome, tendo que pedir comida. O pássaro não tem essa condição. Os lírios estão lá no campo, na sua majestade, embelezando. E por que nós seremos os destinados a não termos o que comer e nem o que vestir? Nós, como diz aqui, temos pouca fé. Nós, seres humanos, neste estado em que nos encontramos, desacreditamos da bondade de Deus conosco. E isso a gente precisa, a cada dia, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença de que teremos um amanhã melhor. Entendermos que as privações que passamos não é culpa de Deus, é apenas resgate das nossas falhas no passado. Eu acho que dizer que a culpa é nossa é algo muito pesado, porque a gente, quando internaliza o sentimento de culpa, a gente não consegue sair do estado de culpa. Então, a gente precisa entender que as dificuldades, as privações, os obstáculos pelos quais passamos são momentos de aprendizagem onde nós estamos reparando erros nossos lá do passado. E é nisso também que essa doutrina de tanto amor, de tanto consolo, vem nos mostrar, vem nos fazer entender o porquê que a gente sofre, que a gente chora, que a gente se aperreia.
a gente entende, mas com uma certeza de que no amanhã tudo passará, tudo será diferente. E a doutrina espírita vem trazer esse consolo justamente quando nos faz entender sobre a reencarnação, sobre o nosso retorno ao plano Terra para repararmos aquilo que deixamos de fazer lá atrás, aquilo que de errado fizemos lá atrás. Porque se a gente entender que nós temos apenas uma única vida, uma única chance, é complicado, até mesmo revoltante, a gente observar tantas disparidades entre os seres humanos. Por que que uns tão ricos, outros medianos, outros pobres demais? Por que que uns têm a mesa tão farta, outros sobrevivem com o alimento e outros não têm de forma alguma o que comer? Que justiça é essa? Por que que uns são tão abastados e outros não? Se nós só temos essa vida, não faz sentido. Seria ilógico. Qual o motivo? Por que que eu fui escolhida a ter uma mesa farta, a me vestir, me cobrir de ouro, e o meu próximo foi escolhido a não ter nada? Ou o contrário, por que que eu não tenho nenhum alimento para mim, para nutrir o meu corpo, e olho o meu próximo que tem tudo? E vem a doutrina dos espíritos, porque a doutrina não é de Kardec, como muita gente diz, a doutrina dos espíritos vem nos ensinar que a nossa falta hoje foi o desperdício do ontem. Hoje a gente está aqui e estamos nas privações. Mas lá atrás, lá no passado, estivemos na fartura e não soubemos usufruir dessa fartura. Nós não soubemos utilizar do que tínhamos lá atrás. E hoje a gente vem na privação para que a gente aprenda a dar valor ao que a gente tinha lá atrás. E mais das vezes, aquele ser humano que a gente olha e se indaga: por que fulano tem tudo e eu não tenho nada? Mas às vezes aquele fulano lá que tem tudo, ele está passando por uma prova de fogo, que é ter em mãos e ter o discernimento, a sabedoria de dividir aquilo que ele tem em mãos, de forma que o seu próximo possa receber o auxílio necessário. E esse pensamento faz a gente refletir sobre nós mesmos quando nós chegamos a uma condição onde temos um pouquinho mais, temos um pouquinho de nada sobrando. Será que a gente tem o sentimento, o desprendimento de desse pouquinho que sobrou, a gente dividir com o nosso próximo, a gente fazer uma doação ao nosso próximo, a gente distribuir de uma forma a amenizar a dor do nosso próximo? Ou a gente pega esse pouquinho que sobrou
e guarda, e guarda, e guarda, esquecendo que existem irmãos nossos em situações piores que a nossa. É disso que o Evangelho vem nos convidar, vem nos mostrar. Não é errado que a gente procure ter um pouquinho mais do material. O errado é a gente agir de forma egoísta. O errado é a gente não aprender, não entender que quando a gente divide no bem, a gente multiplica para nós mesmos. Quando a gente divide as coisas boas, a gente multiplica as coisas boas para nós mesmos. Lembro muito de uma passagem de um ocorrido com o Chico Xavier. Eu acho que eu li no livro A Sombra do Abacateiro, eu acho, não lembro direito. Onde acho que ele ia fazer um sopão, alguma coisa, e no dia não tinha nada. E aí alguém fez uma doação de alguns chuchus e ele dividiu. Daqui a pouco chegou um cesto, ele dividiu de novo, chegaram 2, dividiu, e foram chegando cestos de alimentos. Quanto mais chegava, mais ele tinha para repartir. E assim é a nossa vida. Quanto mais a gente divide no bem, mais a gente recebe de volta. A gente muitas vezes está num processo tão egoísta, a gente está num processo tão individualista, que a gente não enxerga a bondade de Deus para conosco. Mas, das vezes, a gente está numa situação de preocupação, de inquietação, e a gente amanhã, e fica sofrendo ali naquela situação e não enxerga que Deus envia seus anjos no nosso socorro. Mas, das vezes, é uma pessoa que vem, nos dá uma palavra, e o que é que a gente faz? Não tenho tempo para ouvir, que eu estou preocupada com não sei o que, e sai de perto. Mas, às vezes, aquela palavra vem direcionar a gente para a solução de algum problema. Mas, às vezes, pela mínima coisa, a gente se estressa, a gente já fica naquele estado de nervos, querendo matar alguém, querendo bater em todo mundo. E não observa que aquela situação fez a gente, talvez, deixar de passar algum perrengue. Às vezes, até com a natureza, a gente arenga. Quem nunca foi sair de casa, começou a chover, aí começa a maldizer a chuva? Quem nunca fez isso? E mais das vezes, esse atrasozinho em sair de casa livrou a gente de um acidente, livrou a gente de algum encontro desagradável. A gente não sabe. E o que menos a gente faz é agradecer por esses pequenos problemas do nosso dia a dia, onde a gente deveria estar sempre de coração grato por tudo que nos acontece. Porque Deus nunca nos desampara. Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre está junto a nós, nos guiando, pacientemente, mostrando o caminho que a gente deve seguir, o caminho de amor, o caminho que Jesus veio aqui, neste plano, nessa carnezinha, sem que ele tivesse mais necessidade de estar nessa carne, mas Jesus veio com todo o seu amor mostrar a gente como a gente deve se comportar neste plano terra. E é o que menos a gente faz. A gente vive um processo
de renovação da terra. A gente sabe que a terra está passando por um processo de evolução, não só nosso como seres humanos, mas na matéria da terra está passando por esse processo de evolução. A gente, quando começa a estudar a doutrina, a gente lê, a gente sabe que estamos num planeta de prova de expiação que passa por várias etapas de transformação para chegar a um planeta de regeneração. É esse o salto que a Terra vai dar. Mas não é um salto da noite para o dia. Não é um salto, hoje eu dormi, hoje é domingo, 15 de agosto, eu vou dormir e amanhã, 16 de agosto, hoje eu vou dormir no mundo de prova e de expiação. Amanhã, 16 de agosto, eu vou acordar no mundo de regeneração. Não é mágica. E a gente precisa entender isso. Que tudo acontece por etapas, por processos, cujos processos vêm acontecendo há muitos e muitos e muitos anos. Mas nós, ainda na nossa pequenez, ainda na nossa ignorância, a gente ainda está ali resistindo, querendo continuar, espíritos ignorantes, espíritos ainda que quer continuar nesse mundo de prova e de expiação. A gente não quer melhorar para acompanhar a Terra nesse salto para o mundo de regeneração. Não é Deus que vai chegar e vai impor. Você vai, você fica, você vai. Somos nós quem decidimos irmos para o mundo de regeneração ou continuarmos no mundo de expiação. São as nossas escolhas, é a nossa vontade, é o nosso progresso. Deus apenas nos dá a condição de nos melhorarmos ou não. Deus está ali torcendo para que a gente busque a nossa evolução. Porque até nisso a bondade divina existe. Porque Deus nos dá o poder de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio para isso. Para que a gente escolha seguir adiante ou continuarmos aqui parados. É escolha nossa. Em quem que a gente quer se espelhar? Em Jesus? Ou a gente quer se espelhar em nós mesmos, nos nossos egoísmos? Nós que temos que decidir. Somos nós que temos que ir adiante. E nesse processo que a Terra está a passar para o seu estágio de mundo de regeneração, a gente, enquanto ser humano, a gente não aprendeu com tudo que está acontecendo. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais inquietos, nós estamos cada vez mais preocupados, nós estamos sem conseguir dormir direito, estamos sem conseguir ler direito, a gente não tem mais paciência de conversar, a gente não tem mais paciência de escutar, a gente não tem mais a paciência de estudar, de assistir um filme, a gente não tem mais paciência para nada. Ah, foi a pandemia. Não foi a pandemia. A gente já vem desse processo antes da pandemia, com pressa para tudo, sem tempo para nada, muito menos para amar nem a nós, nem ao nosso próximo. E vem esse momento de pandemia somente jogar na nossa cara, na nossa face, aquilo que a gente não queria admitir lá atrás.
nós não temos tempo mais para amar, para cuidar, para ouvir nem a nós e nem aos outros. Será que a gente está aprendendo nesse período que a gente tem que estar longe numa atitude de amor, porque a gente não pode mais ter aquele contato físico que existia antes? A gente não pode mais ter a nossa liberdade como antes? E o que é que a gente está fazendo com isso? Ao invés da gente cultivar a calma dentro de nós estamos cultivando a agitação. Ao invés da gente parar e respirar e dizer não, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me vê, que me escuta, eu tenho um irmão maior que está ao meu lado e que me diz como eu devo me conduzir da melhor forma. Ao invés de a gente parar e ter esse respiro e seguir adiante, a gente está entrando num caos dentro de nós mesmos. E a gente não pode agir dessa forma. Quando esse caos quiser dominar a gente tem a maior arma contra isso, que é a prece. A gente, ao invés de parar e fazer uma prece, a gente vai agitar o nosso próximo. Eita, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Sabe? Aquela agitação de sempre. Que já vinha de antes da pandemia, não foi de agora não, foi de antes. Se agravou com a pandemia, é diferente. Mas que a gente pode sempre começar a combater as nossas ansiedades, os nossos pensamentos ainda, vamos dizer assim, negativos, aqueles pensamentos que nos põem para baixo, que sempre está querendo fazer com que a gente caia. A gente pode transformar tudo isso através da prece. Mas algumas pessoas podem até dizer assim: ah, mas também tudo é prece, tudo é prece, tudo é oração, tudo é oração. Claro, a oração faz a gente se conectar ao nosso Pai. Faz a gente se conectar a nós mesmos. É o nosso momento de calma. E, acima de tudo, a oração nos faz humildes. Quando a gente pede com humildade. Quando a gente pede para que as coisas aconteçam da forma que nós necessitamos e não da forma como a gente quer. Porque quando a gente diz, eu faço tanta oração, eu faço tanta prece e não adianta de nada. Qual é a forma que a gente está fazendo a prece? Será que a gente está fazendo essa oração da forma que nós estamos entendendo da nossa necessidade, ou a gente está impondo a Deus aquilo que a gente quer? Senhor, eu preciso de um carro para hoje, para ontem. Aí chega um carro de mão. Aí a gente vai, mas eu pedi um carro, um automóvel e não um carro de mão. Aí já começa, né, a querer brigar com Deus, porque o que Ele nos deu não era aquilo que a gente queria. Mas a gente não para observar que naquele momento a nossa necessidade era o carro de mão. É isso que a gente ainda se entristece, que a gente ainda fica revoltado, porque a gente luta contra a bondade divina. A gente fica, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca. Porque aquilo que a gente está a passar,
é a nossa necessidade e não aquilo que queremos. A gente precisa ter essa diferença nas nossas vidas, nos nossos pensares. Quando a gente passa pela dor, quando a gente passa pela aflição, quando a gente passa pelos obstáculos do dia a dia, firmes no Evangelho, firmes de que aquilo que estamos vivenciando é porque precisamos aprender algo, é porque a gente ainda necessita tirar a mesquinheza, o egoísmo, os orgulhos que temos dentro de nós. Quando a gente começa a entender essa engrenagem da vida, a gente passa a viver um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos, na certeza de que teremos um amanhã melhor. Na certeza de que nós um dia estaremos todos juntos, reunidos em mundos melhores, em mundos onde o mal, o egoísmo não predominem tanto quanto a nossa terra. Estaremos juntos em mundos onde o amor, a indulgência, o perdão vão falar mais alto do que o nosso egoísmo. Só para adiantar um pouquinho, que no instante a hora passa, que passou que eu nem senti. O texto, quando fala dos lírios do campo, tem uma parte que diz assim: apreciado à luz da lei da reencarnação, o quadro se nos apresenta bem diverso. Se um homem rico de bens materiais tornar-se perdulário, ambicioso, avarento, egoísta e fizer com que a sua fortuna se reverta apenas em seu próprio benefício, ignorando que a fortuna material é um bem transitório que Deus colocou em suas mãos, é quase infalível que na vida subsequente ele venha a sofrer fome, nudez e até ser submetido à mendicância. Se, por outro lado, ele for um rico bom, que sabe dar aplicação sadia aos seus bens, distribuindo parte deles para o bem-estar coletivo, que sabe recompensar devidamente aqueles que para ele trabalham, que contribui para o progresso, enfim, que faz com que a fortuna não seja útil apenas para ele e seus familiares, este está perfeitamente enquadrado nos preceitos evangélicos e muito receberá pelo muito que fez em favor do seu próximo. O fato de um homem abastado, que não soube aplicar os seus bens em benefício do próximo, vir e experimentar consequências danosas pela sua falta de discernimento, isso não representa um desequilíbrio na justiça divina, mas uma expiação decorrente da falta de observância dos preceitos de caridade e de amor. Nada há de injusto, pelo contrário, significa uma aplicação pura e simples da lei de ação e reação. Essa é uma lei que ninguém foge. Ninguém que aqui se encontra neste plano pode dizer que fugiu da lei de ação e reação. E a gente esquece que essa lei é para todos. O rico, o pobre, para o justo, para o injusto. Se nós temos uma ação, a reação vem de volta. Se nós estamos na condição de espíritos abastados e fazemos
agimos de forma que essa abundância seja justa para todos, a reação é de que o muito vai retornar para nós. Se, por outro lado, a gente está numa condição em que não temos nada e ainda assim maldizemos aquilo que temos, a reação vai ser a pior possível. E a gente não pode, dessa forma, blasfemarmos e querermos que Deus seja o culpado de tudo. Quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa parte dos lírios do campo, observai os lírios do campo, observai os pássaros no céu, que todos os dias saem em busca do seu alimento. Os lírios brotam no seu esplendor, embelezando os campos, pacientemente, esperando cada dia o momento das suas ações. Se tudo isso obedece à regência de Deus, por que a gente vai se inquietar pelo amanhã? Por que eu vou me sobrecarregar de pensamentos negativos pelo amanhã, se eu posso, no hoje, me sobrecarregar de pensamentos positivos e agir de forma positiva no hoje? Quando a gente olha ao nosso redor e enxerga que em tudo há justiça divina, a gente passa a entender que as dificuldades pelas quais nós passamos, pelas quais o nosso próximo passa, não é porque mereceu, foi porque foi uma pessoa ruim. A gente não tem que ter esse pensamento, a gente tem que entender que é necessário, é um aprendizado para nós e para o nosso próximo. E quando eu estava a ler, a estudar, eu lembrei de um livro, porque quando o autor fala dessa parte da justiça, a justiça divina, ela vem para todos. Eu lembrei que eu li um livro, o título desse livro é Deficiente Mental. Por que fui um? E esse livro, ele traz vários relatos de espíritos que tiveram aqui no plano Terra e estiveram na condição de deficientes mentais. Nasceram com anomalias que cada um teve a sua particularidade, em que eles tiveram que ter alguma parte do seu corpo deformada, sem conseguir, vamos dizer, a caminhar, sem conseguir se alimentarem sós, e tiveram também o seu intelecto afetado. E eu me lembro que cada história que eu lia desse livro, eu ficava assim pensativa e dizendo assim, meu Deus, eu preciso mudar o meu pensamento. Por quê? Porque quando eu via, principalmente crianças, nesse estado, eu olhava assim e me dava aquele aperto no peito e eu ficava, meu Deus, mas o bichinho, meu Deus, meu Deus. Não era uma coisa assim de dizer que Deus te abençoe, que te fortaleça, que você tenha a força de passar pelas suas provas. Não era isso.
era aquele sentimento de pena, aquela coisa assim, muito arraigada, muito, meu Senhor, por quê? Não merecia, sabe aquela coisa assim? E quando eu li esse livro, eu fui mudando totalmente, porque eu reconheci o quanto Deus é bondoso e justo com a gente. Quando esses espíritos retornam nessas condições, é uma provação para ele e é uma provação para nós que estamos ao redor. E uma das histórias, até hoje eu lembro, porque na história o espírito dizendo que os seus pais o renegavam e falavam dele ali como se, na cabeça dos pais, diziam assim: ele não entende nada do que eu falo, então, sabe? Só que era apenas o físico que estava limitado. O intelecto lá, o espírito não estava. E o espírito entendia tudo e sentia tudo. Ele só não conseguia externar aquilo tudo que estava a absorver. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto a gente precisa mudar as nossas atitudes com relação ao próximo. Porque a gente muitas vezes faz isso, não é nem com espíritos que estão passando por um processo de deficiência física ou mental, não. A gente faz isso muitas vezes com os nossos pais, com os nossos irmãos. A gente faz isso com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Quantas vezes a gente fala do outro como se ele não estivesse ali, como se ele não sentisse, como se ele fosse apenas um objeto de decoração na nossa sala. E a gente precisa mudar esse nosso pensamento. A gente precisa entender que onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, estamos onde precisamos estar para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos. Nada nesse plano é injusto ou Deus está usando de injustiça. Muito pelo contrário. Tudo que acontece obedece à lei natural, à lei de justiça, à lei de amor e de caridade. E nós, vocês me perdoem porque está passando algum carro aqui de som aqui fora, talvez atrapalhe um pouco, tá? Mas daqui a pouco a gente encerra. Mas o que eu quero deixar de mensagem na noite de hoje, não só para vocês, para mim também, principalmente, é que nós somos espíritos destinados à felicidade. Nós somos espíritos que Deus criou para sermos felizes, para termos dentro de nós amor, e que esse amor cada vez mais cresça, que esse amor cada vez mais transborde nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas ações. Que a gente entenda que aquele ser humano que está ao nosso lado, que às vezes é difícil, que é complicado da gente lidar, é o ser humano que a gente mais precisa usar de amor. É o ser humano que a gente mais precisa usar de indulgência. Ah, Michele, então eu vou ter que continuar sofrendo ali do lado daquela criatura até
acabar os meus dias, arriscada até de acontecer algo mais grave e eu vir a falecer? Não, nós não somos obrigados a continuarmos em atritos eternamente. Quando eu digo que a gente precisa amar mais, a gente não só ama quando está do lado, colado, não. A gente ama de longe também, a gente ama pelo pensamento, a gente ama na oração. A importância da oração, a importância da gente se ligar a Deus sempre, da gente ter a humildade de pedir ao nosso Pai que nos preencha de força, que nos preencha de energias salutares, para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida e vivermos como os soldados do Cristo, anunciando a paz, o amor, pregando o Evangelho de Jesus e mostrando que ninguém está sozinho, que por mais que a gente se separe no físico das pessoas a quem amamos, existe algo chamado amor que nos liga em qualquer plano que a gente esteja, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Todos nós temos entes queridos que não se encontram mais aqui, a gente não consegue mais abraçar fisicamente. A gente não consegue mais ouvir a voz, a gente não consegue mais sentir o calor humano dos nossos entes. Mas existe algo chamado pensamento, que quando a gente se liga pelo amor, a gente sente como se aquele ser estivesse do nosso lado. A gente sente como se aquela pessoa estivesse nos abraçando, nos dizendo ali aquelas palavras de carinho, de consolo, que costumava falar quando aqui estava no plano terra. A dor da saudade é grande, mas a união do amor é muito maior. Que nós possamos sempre olharmos para o nosso próximo com amor, olharmos com a indulgência, com o carinho. E mais ainda, termos a certeza que esse amor nos une, sempre e para sempre. Que Deus nos abençoe. Gratidão por mais uma vez aqui estarmos. Que possamos observar com calma, com paciência, os nossos animais, as nossas plantas tão lindas. Que possamos ter a gratidão de podermos contemplar, na certeza de que, se Deus os alimenta, se Deus os dá toda a majestade às plantas e aos animais, Ele também vai fazer por mim, esse ser aqui pequenino. Ele também vai fazer com que eu tenha o meu alimento, a minha vestimenta, a minha moradia. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.